Família é o maior legado que nós temos. E hoje nós vimos aqui multiplicação de famílias. Nós vimos aqui multiplicação de ministérios. Nós vimos aqui multiplicação da graça do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, história de família. O Yuri chegando com 12 anos e Clarinha saindo agora na mesma idade. Que coisa maravilhosa. 7 anos, 7, obrigado aí pelo meu ponto aqui é maravilhoso, hein? Taninha, sempre no meu coração, hein? O Yuri me confundiu aqui, né? É o Yuri que me confundiu. Gente, olha, a conferência da família está chegando aí no final do mês. Sexta-feira está esgotado, mas não tem problema, você pode vir sábado, pode vir domingo, vai ser uma bênção. Você pode vir em todos os cultos, vai ser uma bênção. Vamos ter palestra para os homens lá na Memorial Espaço Alternativo, 15 horas, aqui as mulheres, 15 horas, vai ser uma bênção. Tudo falando sobre legado, a importância do legado. Nós recebemos legado, nós vamos transmitir legado, nós vamos deixar legados, e nós estamos vivendo num momento histórico no país, talvez no país e no mundo, com tantos desencontros, tantas narrativas, tantas histórias. E se a gente não abrir o olho, tudo é para destruir a família, é para destruir aquilo que Deus deixou de mais importante para nós, que é a família. Deus, quando Deus criou o mundo, criou o cosmos, criou a terra, tudo, Ele falou assim, haja, mas quando Ele foi pensar no homem e na mulher, Ele falou assim, façamos o homem. Já estava em comunidade, a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aí Deus deu uma ordem, portanto deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e serão uma só carne. E aí nós começamos então a construir a família, um legado do Senhor que vai passando de geração a geração. E quando nós pensamos nesse encontro de líderes, nesse mês de maio, nós não podemos pensar diferente. Nós estamos falando de uma reconstrução, de uma visão de Neemias. Lembra quando Neemias estava lá em Suzano, naquele palácio maravilhoso, e ele escutou notícia de que o seu povo, a sua família, a sua terra estava padecendo, as famílias destruídas, os muros derribados, as portas queimadas. E Neemias então se coloca, chora, lamenta, ora, e aí ele começa uma trajetória maravilhosa, e ele nos ensina, Neemias nos deixa, através da sua palavra, as Escrituras, um caminho para que nós possamos deixar legados, para que nós possamos reconstruir. E não importa se você não recebeu, talvez um legado, uma influência positiva, talvez você viveu ou vive numa família disfuncional, não importa, é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar. O importante não é só o passado, é daqui agora, o que eu vou fazer daqui para frente, da minha vida, da minha família, dos meus filhos. Eu conheço pessoas que os pais foram alcoólatras, e ele falou assim, pastor, eu fiz um propósito na minha vida, na minha família, agora nunca entrará uma bebida alcoólica na minha casa, porque eu não quero essa maldição para os meus filhos. Não importa o que ficou no passado, o momento em que nós nos posicionamos em Cristo Jesus, nós somos feitos novas criaturas, nova criação, e aí é uma nova geração daqui para frente. Isso é o legado, é o propósito de Deus para nós. Mas Neemias escutou, ele pediu então, como estão as famílias? Como estão as famílias de Campo Grande? Como estão as famílias brasileiras? E ele falou assim, aqueles que sobreviveram, olha só que coisa, que notícia trágica, que notícia triste, aqueles que sobreviveram. Aí ele fala do cativeiro, outra coisa ruim. Aqueles que estão lá estão passando por grande sofrimento e humilhação. Meus queridos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a finalidade do diabo, do inimigo. Ele quer destruir as famílias. E quando nós pensamos
em reconstruir, nós vamos partir desses escombros, nós vamos partir dessa realidade, desse sofrimento, talvez de humilhação, talvez de opróbrio, talvez de uma crise muito grande, não importa, mas eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, e o Senhor me dá esperança de dias melhores, o Senhor me dá esperança de uma reconstrução, o Senhor me dá esperança de que agora eu posso deixar um legado para os meus filhos, aleluia, pensa nisso, toma posse disso, saia daqui hoje e fala assim, olha, eu vou trabalhar para minha casa, eu vou trabalhar mais para minha família. E legado é quando nós deixamos uma inspiração, é quando nós deixamos um aprendizado, uma motivação, é quando nós transformamos o meio que nós estamos. A nossa pastora Vachi, que está assistindo, ela fala, herança é diferente de legado, herança nós deixamos para os filhos, e o legado nós deixamos nos filhos, é isso. E Neemias escreve esse texto e ele deixa para nós hoje. E eu quero perguntar para vocês, vamos trabalhar para deixar um legado para os nossos filhos, sim ou não? Sim. Vamos trabalhar para deixar um legado para a nossa casa, sim ou não? Sim. E hoje nós vemos situações, também nós estamos vivendo num grande cativeiro, um grande cativeiro que se chama o mundo, a cultura, as informações, famílias destruídas, muros derribados, portas queimadas. Existe hoje muita humilhação, e eu queria, através da vida de Neemias, vamos basear praticamente no capítulo 4 de Neemias. Eu não vou ler o texto porque são muitos versículos, mas baseado nesse capítulo 4, eu gostaria que você pudesse ler em casa. E existe uma coisa central, uma chave central nesse capítulo, onde Neemias fala assim, olha, lute pelas suas casas, lute pelas suas esposas, lute pelos seus filhos, pelos seus irmãos, lute pela sua casa. Essa é a chave para a gente virar o jogo, deixar um legado, deixar talvez um passado de destruição, de humilhação, de derrota, de fracasso, e olhar para frente agora, a possibilidade de reconstruir algo, de deixar algo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Talvez o Brasil, por ser um país colonizado, ele tem pouca história. O Brasil, as pessoas são muito pouco apegado às coisas do legado. Geralmente, e é com muita frequência que você vai na casa de um espanhol, você encontra aquela casa que foi do seu avô, aquela casa que foi do seu bisavô, aquela casa que foi do seu tataravô, e ele mora na casa. Encontramos com muita frequência os móveis da casa que foi deixado por seus avós, seus passados. E geralmente quando nós pegamos uma casa, a primeira coisa que nós fazemos é destruir e construir uma nova. Nós somos pouco apegados à nossa história, aos legados. Não que isso seja relevante, o mais importante é aquilo que nós recebemos, claro que sim. Mas há algo material também que se transfere. Há algo importante nas entrelinhas das histórias das pessoas, que nós vamos pegando. E não importa se você talvez teve uma má influência, talvez dos seus pais, dos seus avós, mas pega aquilo que é bom, aplica na tua vida, transfere aos teus filhos, repassa isso a eles. Eu queria fazer 3 considerações hoje com vocês. A primeira, lute pela sua família, lute pela sua casa. Há um livro, Coração Selvagem, precioso, e é um livro que eu já li várias vezes. Ele fala assim, todo homem precisa de uma guerra para lutar, todo homem precisa de uma aventura para viver, e todo homem precisa de uma dama para conquistar. A minha está ali, ó. E nós vemos muitos homens escondidos atrás de um escritório, nós vemos muitos homens atrás de uma televisão, atrás de séries, através de jogos, escondidos, com o sentimento já de jogar toalha, dizer que cada um cuida da sua vida,
que os filhos, quando crescerem, escolhem o seu rumo. Nós estávamos numa festa de aniversário, na mesma mesa, e de repente, a mãe fala assim, olha, conversando sobre casamento, sobre os filhos, ela falou assim, olha, tempos atrás a minha filha falou assim, eu falei, filha, e o seu casamento, como é que você vai casar? Você já pensou no seu marido? Ela falou assim, não, mãe, quando eu crescer, eu vou decidir se eu vou casar com um homem ou se eu vou casar com uma mulher. E a mãe escutou aquilo naquela época e falou assim, filha, a decisão é tua, a vida é tua, você tem que decidir. E naquele momento a Raquel saltou assim da cadeira, como assim? A tua filha tem quantos anos? Tem 11 anos, e você vai deixar ela escolher isso no futuro? E a Raquel foi em cima, falando assim, olha, às vezes nós deixamos uma liberdade tomar conta da nossa vida, e nós vamos perdendo os princípios, os valores. E a Raquel começou a ministrar na vida dela, de repente ela chama o esposo, que estava fora, falou assim, olha, escuta aqui, o que a Raquel está falando aqui. E ele falou assim, olha, eu falei isso para minha esposa, que nós não poderíamos deixar isso, nós tínhamos que ensinar, porque se a gente não ensinar, em casa, se você não ensinar, alguém vai ensinar, alguém vai transmitir isso de forma errônea, errada, e talvez de uma roupagem politicamente correta, nós não influenciamos positivamente os nossos filhos, e eles estão à mercê de uma filosofia diabólica da nossa sociedade. Então lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento. E Neemias, quando ele fala, quando ele vê a situação de zombaria, de muita perseguição, de oposição, e ele ora, ele fala assim, ouve, ó Deus, ouve a nossa história, ouve o que está acontecendo conosco, Senhor, muda a nossa sorte, entra na nossa história, muda essa realidade. E ele não somente fica na oração, mas ele convoca, ele chama o povo, ele chama os nobres, ele chama a liderança, e é um chamado para os coordenadores, é um chamado para os supervisores, para todos os líderes de pequenos grupos, é um chamado para os nobres. Vamos lutar pela nossa casa. E Neemias faz uma inspeção, e eu inspecionei, e eu olhei, e eu disse a eles, não temais, não temas o que nós estamos vendo aí na televisão, não temas essa cultura que está deteriorando, não tema as filosofias das universidades, vá à frente e lute pela sua casa, meu irmão, minha irmã, lute pelos teus filhos, lute. E nessa luta de uma transformação de uma sociedade, porque Neemias aqui, ele estava reconstruindo uma cidade, ele estava reconstruindo uma nação, porque Jerusalém era o coração de Israel. Tudo começava pela restituição daquelas famílias, daquelas casas, daqueles muros, e ele vai em busca dessa reconstrução, e ele começa por aquilo que nos dá proteção, ele começa pelas fortalezas, ele começa pelos muros, pelos portais, ele começa a fechar essas brechas. Essa é a luta que nós temos que fazer, fechar as brechas que estão dentro de casa, aquilo que é fácil para que o inimigo possa assaltar, feche as brechas da sua casa, da sua família, faça uma análise agora mental, espiritual, racional, vê aonde você está gastando energia, vê aonde os teus filhos estão caminhando em uma direção perigosa, faça uma análise, faça uma inspeção da tua vida agora, meu irmão, e começa como Neemias, fechar os muros da sua casa. E chega um momento que ele fala assim, eu por isso me posicionei, eu amo demais essa expressão de Neemias, eu me posicionei, eu me pus em pé diante dessa situação. Você tem que se colocar em pé diante da tua casa. Muitos maridos, não é que as mulheres não tenham capacidade, muito pelo contrário, muito mais que nós. Eu tiro em casa, lá sou eu contra 3, Yuri, nós estamos na mesma condição.
É 1 contra 3. O homem, uma grande maioria, é multifocal. E quando muito, um foco dividido. As mulheres não, elas estão fazendo tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, e controla tudo, e controla o marido, controla os filhos, controla todo mundo. É ou não é? Mas isso faz com que você não vá à luta. Você coloca a mulher na frente, e a mulher toma uma decisão, a mulher está controlando a economia, a mulher está trabalhando, a mulher está organizando, a mulher está dando a vida. E muitos homens estão acomodados, muitos maridos estão acomodados. Por isso Neemias fala assim: eu me posicionei. Toma uma posição, se coloca firme, planta diante dessa situação. E ele fala o seguinte: ora, os muros são baixos, os lugares estão abertos. Tem muita situação perigosa na nossa casa, na nossa família. Muito desse texto que eu estou fazendo é simplesmente uma analogia, mas que se pode comparar muito bem a nossa casa, a nossa família. Tem lugares abertos na nossa casa, tem muros que estão baixos. E aí vem o que Neemias fala: e eu dividi o povo por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Não foi por agrupamento, não foi por regimento, não foi por soldados, foi por famílias. As famílias ali, pais, mães, filhos, todo mundo lutando pelo seu território, todo mundo lutando pela sua casa. E eu fiz uma inspeção rápida, imediatamente disse aos nobres, oficiais, o restante do povo: não tenha medo deles, lembre-se do Senhor, que é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Lute. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não selecionamos as nossas batalhas. E às vezes nós escolhemos batalhas que não têm nenhum sentido. Batalhas no casamento que nos levam ao fracasso e o sucesso numa guerra é a sucessão de vitórias nas batalhas diárias do dia a dia. Não faz muito tempo, uma irmã me ligou falando de uma situação dela e do marido dela. Isso veio muito à tona em mim. Eu falei assim: olha, irmã, eu acho que você deveria selecionar as suas batalhas. Você acha que essa batalha merece a pena você travar e ter um embate com o seu esposo? E ela disse: não. Então por que está me ligando? Se não vale a pena. Pensa nas batalhas que nós travamos no nosso dia a dia, de relacionamentos, de problemas. São coisas pequenas demais. São coisas que não têm maior significância nem significado, mas nós estamos desgastando com as nossas pequenas batalhas. E Neemias fala o seguinte: olha, para que possamos ter sucesso, cada família fica em frente da sua casa. Não busque as guerras dos outros, não busque batalha dos outros. Fique em frente da tua casa. Assuntos que são da sua família. Sabe aquela situação que em nome da oração eu quero saber da vida do outro? Em nome da oração eu propago uma fofoca para o outro? Lute em frente da tua casa, meu irmão. Esquece a vida do outro é do outro. A guerra é dele, a batalha é dele. Lute a tua luta, lute as tuas batalhas em frente da tua casa. Eu posso ouvir um glória a Deus? E não a fofoca. Escolhe as tuas batalhas. Eu quero deixar uma tarefinha para vocês aqui. Faça uma lista das tuas principais batalhas, dos teus conflitos familiares decorrentes. Olha essa semana, quantos conflitos você teve na tua casa? Comece a nomeá-los.
E fala assim: quantos desses eu posso ignorar, que são enviados pelos Tobias, pelos Sambalate? Quantos desses estão infiltrando dentro da minha casa, e que essas batalhas não me pertencem? Joga fora, tira da tua lista. E aí você vai centrar nas batalhas principais. Essas aqui eu não abro mão. A minha vida devocional, a minha vida familiar, o cuidado da minha esposa, o cuidado dos meus filhos, a minha vida financeira, os meus sonhos, isso eu não abro mão. Lute pela sua casa. Defina as suas batalhas e você ganhará a sua guerra. Segunda consideração que eu vejo nesse texto é que vamos precisar sempre uns dos outros. Nós não ganhamos uma batalha sozinho. Ninguém tem um sucesso sozinho. A gente vê uma família bem-sucedida, estável, equilibrada. Você olha e ouve tantas pessoas que passaram por essa casa, tantas pessoas que influenciaram, tantas pessoas que ensinaram. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. E Neemias chega a essa conclusão e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, ele fala assim: essa obra é muito grande. Nós temos uma batalha, uma obra para realizar muito extensa. E ele disse: estamos separados, nós estamos distantes uns dos outros. E existe uma missão para realizar, existe um muro para reedificar. Líderes, supervisores, coordenadores, nós estamos muito separados. Às vezes nós estamos separados por cores, nós estamos separados por questões tão pequenas. E às vezes o sucesso do outro me incomoda. Eu não sou capaz de dar um testemunho de uma multiplicação de um pequeno grupo, porque o outro vai se sentir ressentido porque não multiplicou. Estamos separados. Como que nós vamos fazer essa missão se nós estamos distantes uns dos outros? Faça um exame. Quantas pessoas não se sentem aceitas dentro da comunidade? Quantos pais estão tentando integrar os seus filhos e não conseguem? E a culpa não é de ninguém, a culpa é de todos nós, porque estamos separados. Os filhos que vêm aqui à frente, somos nossos filhos, é filho de todo mundo. Por que eu atribuo a responsabilidade somente ao Mini? Ou somente ao segurança? Eu não vou enfrentar isso, porque isso não é minha batalha, não é minha guerra. Esse tipo de guerra é a tua. Falar da vida do outro não é tua, mas ajudar o próximo é tua. Nós passamos um deserto com os nossos adolescentes, e Deus levantou o Gui, levantou a G, olha só os nossos adolescentes. Tiveram um retiro, mais de 200 adolescentes inscritos, mais de 200. E eu escutei que alguns deles não tinham dinheiro para pagar a inscrição. Essa batalha é minha, essa batalha é nossa. E eu vi pessoas se mobilizando para ajudar o outro companheiro, eu vi pessoas vendendo roupas, eu vi pessoas arrecadando, para que eles pudessem participar desse retiro e ser uma bênção. E o tema foi legado. O tema foi legado. Nós estamos separados. E Neemias, ele ensina muito, ele fala o seguinte: olha,
capítulo 4, versículo 20, ele fala assim: no lugar onde ouvirem o som da trombeta, junte-se ali a nós, e o nosso Deus lutará por nós. Há sinais, o som da trombeta era um sinal, há um sinal de clamor, há um sinal de pedido de socorro. Quando alguém pedir um socorro, não vamos, líderes, não vamos fazer vista grossa e nem de surdo, vamos acudir, vamos ver que nós podemos ajudar, como podemos ajudar, porque Deus lutará por nós essa batalha. E não importa se é da Rede Aliança, da Rede Atos, do Amor, da Rede Mais, da Rede Livres, da Rede Flow, não importa. Deus está levantando pastor Felipe Bittencourt e a Mariana. Cadê esse casal? Está por aí? Cadê? Fiquem em pé aí, lindos. Gente, eu escutei o Felipe convocando a galera para uma viagem missionária. Essa luta é nossa. Muitos jovens gostariam de participar, 3.500, e não tem. Muitos deles são estagiários e ganham R$600 por mês. Como vão participar de uma viagem missionária? Você pode abençoá-la. Essa guerra é minha. Conta comigo, essa guerra é minha, essa batalha é minha. E assim são muitas ações. E para terminar, a terceira consideração que eu gostaria de fazer nesse texto, quando nós pensamos em um legado, nós vemos que essa pessoa teve que perseverar até o fim. Nada acontece de graça, nada vem de graça. Nós temos muitas lutas pela frente, muitas batalhas. Mas aquele que quer deixar alguma coisa, ele tem que perseverar até o fim. Versículo 21, de maneira que nós prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhados espadas, desde o arraiar da alva até o cair da tarde, o dia inteiro, todo dia. Não abrir mão, não deixar a obra pela metade, não fazer um pouco agora e relaxar depois. Faça uma inspeção na sua casa. Às vezes eu me surpreendo com a sabedoria dos nossos filhos. Certa vez eu perguntei para a Rebeca o que eu seria para ela, e aquilo que, se eu mudasse na minha vida, seria bom para ela. Ela quase escreveu um rolo de papel higiênico. Uau! E eu me comprometi com aquela lista. E eu tive que me humilhar diante daquela lista. Uma das coisas que estava naquela lista, ela dizia: os meus amigos não são meus amigos, são os teus amigos que você escolhe que sejam os meus amigos. Você não confia em mim. E não parou por aí. Deus trabalhou muito comigo. Muito. Uma outra coisa que ela mencionou: você é exigente comigo e não é exigente com você. Naquela época,
eu exigia que ela fizesse conservatório, aula de inglês, escola. E ela disse: por que você parou com o seu doutorado? Mais uma. E assim foram tantas outras, tantas e tantas outras. Tempos atrás eu sentei com ela e perguntei. Ela disse: pai, o senhor melhorou muito. Graças a Deus o senhor melhorou muito. Mas ontem, eu estava revisando esse texto, ontem estava eu e a Gabriela em casa, e eu falei assim: por que não conversar, uma conversa boa entre pai e filhos? E eu fiz a mesma pergunta para a Gabriela. Irmãos, eu não vou falar o que ela falou. Fica para um próximo Tadel. Mas eu me comprometi com o que ela falou. Às vezes nós achamos que estamos com a bola toda. Pergunta isso dentro da tua casa. Pergunta para os teus filhos, se você pudesse mudar em alguma coisa, que fosse acrescentar na vida deles, vocês vão ficar surpreendidos com a sabedoria deles, com a sinceridade. Pegando esse tema de Neemias, de reconstrução, reconstruir muros, reconstruir as portas, os portais. Compare a tua família com uma casa. Em que parte dessa casa você está? Tem a Gabi e o Luiz, casaram esses dias. A casa deles ainda está no projeto, recém-casados. Talvez alguns começaram a colocar já os fundamentos, outros levantando já paredes, outros já estão com a casa já pronta. Quem está construindo aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem alguém construindo? Construindo lá. Tem mais alguém construindo? Construindo ali. Alguém mais construindo ali também está construindo. Talvez a tua casa seja já construindo. Talvez algumas famílias aqui já na parte do acabamento. Pense agora na sua casa, literalmente, a tua casa, em que fase que ela está? Talvez você já construiu a tua casa há 10 anos, há 20 anos. Você olha e fala assim: pastor, a minha casa precisa de uma reforma. A minha casa precisa passar por uma reforma. Conversando com uma pessoa, ele foi visitar o filho em uma outra cidade. Chegando lá, ele ficou assustado com a situação da casa do filho. A bagunça, morando sozinho. E o filho teve que fazer um estágio, ficou 2 dias fora. Quando ele voltou, o pai tinha dado uma geral na casa. E o filho voltou e ficou impactado. Sabe o que o filho falou? Pai, essa casa é o retrato da minha vida espiritual. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a nossa casa pode refletir o nosso estado espiritual. A casa fisicamente, talvez no mínimo o nosso estado emocional. Para um momento e faça uma análise da tua casa. Escuta aqui. Escreva o que você gostaria de mudar na tua casa fisicamente. Escreva. Pintar, reformar, trocar uma porta, trocar uma janela. Hein?
fazer um espaço gourmet, ter uma comunhão, uma varanda. Pense. Vê se isso não influencia a tua vida espiritual. Claro que sim. Claro que sim. E para terminar, eu queria fazer uma dinâmica que eu fiz com os meus coordenadores algum tempo atrás. Eu queria que você nomeasse 3 coisas, 3, não mais que isso, 3 coisas, que se acontecesse com você, a tua vida seria bem melhor. Pode ser coisas, pode ser uma casa, pode ser uma viagem, pode ser uma reforma, pode ser qualquer coisa, mas pode ser também áreas, a tua área financeira, a tua área sexual, a tua área emocional. Exatamente 1 ano e meio, eu fiz essas 3 áreas, juntamente com meu amigo Arão Salgado. Eu fiz 3 áreas, e fui trabalhando, foco, nessas 3 áreas, e esse ano, alguns meses, eu percebi, e eu percebo, que eu já alcancei as 3 áreas que eu havia colocado há 1 ano e meio atrás. E eu falei para minha esposa ontem, que eu quero renovar as minhas 3 áreas para esse ano. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo, eu não sei aonde que Deus quer me levar nessas áreas, mas eu vou restabelecer 3 novas áreas. Eu gostaria que você fizesse isso, líder, pastores, coordenadores, supervisores, membros de pequenos grupos, a igreja. Isso é muito sério e é poderoso. Escreva 3 áreas que, se acontecesse na tua casa, na tua família, você daria uau. Pode ser coisas, pode ser áreas, pode ser mudanças, pode ser conquistas. Pense somente em 3. E eu pergunto para você, até que ponto você está disposto a lutar por eles? Até que ponto você está disposto a pagar o preço por essas 3 áreas? Vamos orar? Queria que você ficasse em pé. Queria que você colocasse agora a mão no teu coração e você pensasse na tua família. A tua família é o teu casamento, os teus filhos. Se você for solteiro, os teus pais. Se você for adulto e não morar com os teus pais, é você mesmo. Aqueles que estão próximos de você. Se você é viúva, é você, teus netos, teus filhos. Se você é separado, você e teus filhos. Agora pense, fala assim para Deus: Deus, eu estou disposto a pagar o preço para deixar um legado para a minha casa. Pode ser muito prematuro, mas deixa eu perguntar, alguém já tem em mente as 3 áreas que gostaria de trabalhar na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau, já rápido assim? Uau. Coloque agora essas áreas. Fala: Deus, eu me comprometo sinceramente diante de Ti com essas 10 áreas. Ontem eu estava no aniversário, a Raquel e eu, e um casal
E nós fizemos essa dinâmica com eles tem mais de 2 anos. E eles fizeram uma lista de 10 coisas. 10. Ontem eles falaram para nós: pastor, nós precisamos sentar e fazer mais as 10, porque aquelas quase 90% nós já conseguimos. Uau! Não é maravilhoso? É maravilhoso, e eu diria, e é poderoso. É poderoso. Isso é transformador. Isso coloca você no foco, no centro das tuas batalhas. Devocional todos os dias, oração todos os dias, cuidado todos os dias, família todos os dias. Senhor, muito obrigado. Nós estamos diante do Senhor nessa manhã e nos comprometemos, ó Deus, contigo. Como Neemias, nós nos posicionamos. Eu me posiciono diante da minha família. Obrigado, Deus, por minha esposa, pelas minhas filhas. Obrigado, Deus, por aqueles que estão próximos de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado pela liderança que nós temos, pela cobertura espiritual, pelo discipulado, pelo cuidado do pastor Gilson, do pastor Ronaldo. Obrigado a Deus pela nossa liderança de pequenos grupos, todos os pastores de rede. Pai, obrigado. Nós nos comprometemos, ó Deus, em cuidar da nossa família. O que adianta eu ter um cargo de liderança de pequeno grupo e a minha família está descoberta? O que adianta eu ter um sucesso na vida profissional e a minha família está descoberta? Não adianta nada, Senhor, nada. Legado é ver, olhar para trás e ver os nossos filhos sendo encaminhados, cuidados, amparados. Por isso nós queremos orar, ó Deus, por aqueles que estão começando a vida agora. Cuida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, cuida da tua igreja, do teu povo. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aplauda ao Senhor.